Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. Just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the but bling, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Tá indo para o encerramento dessa nossa série. E essa semana nós comemoramos, ou pelo menos algumas pessoas, comemoraram efetivamente o que nós chamamos de Dia Nacional de Ações de Graça. Na verdade, eu acho que é um dia internacional, de ação de graça, porque isso é celebrado também em outras partes do mundo, essa data. E da onde vem essa prática? Você sabe de onde ela vem? Essa prática que a gente chama de Dia das Ações de Graça, ela vem dos colonizadores puritanos que chegaram nos Estados Unidos. Eles queriam marcar, de alguma forma, a consciência no coração deles e de todas as pessoas que estavam chegando naquele novo lugar, que tudo aquilo que eles iriam conseguir desenvolver naquele novo país, naquela nova terra, era fruto da graça de Deus na vida deles. Eles não queriam perder essa perspectiva, eles não queriam se esquecer de que tudo o que eles receberiam ali, de que todo o progresso que aconteceria ali, naquela nova nação, na verdade era resultado da ação do próprio Deus na vida deles. E que eles queriam então expressar sempre, de alguma maneira, essa gratidão do coração deles diante de Deus, através de tudo que aquela nova terra iria produzir, por intermédio da ação e da atuação de Deus. Então, são esses colonizadores americanos que estabelecem esse dia, em especial para eles estarem celebrando e agradecendo a Deus. E a expressão que é utilizada é um dia de ação de graças por um ano de bênçãos. Essa é a ideia. Um dia de ações de graça por um ano de bênçãos, ok? Agora, numa cultura como a que a gente vive, na verdade, isso não é muito coerente, A prática, na verdade, dessa atitude de ação de graça, ok? Não é a realidade que está presente no nosso coração. Mas, antes de eu falar disso, deixe-me tratar de um ponto que eu acho que é um ponto bastante importante, ok? Que a gente precisa compreender. Quando a gente fala sobre um assunto como esse, dinheiro, ok? A gente pode incorrer em um de dois riscos, certo? A gente pode incorrer no erro de entender que riqueza, não é sinônimo de bênção, de achar que riqueza não é sinônimo de bênção, e pobreza, deixa eu começar de novo, não é isso. A gente pode ter dois equívocos, ok? Um equívoco, não é o de não achar, é de achar, ok? Que riqueza não é sinônimo de bênção. Tem pessoas que pensam assim: riqueza não é sinônimo de bênção e pobreza não é sinônimo de maldição, ok? Isso é um fato, tá certo? Nós não podemos incorrer nesse risco de você olhar para uma pessoa, ou de você olhar para você, porque geralmente não é a gente olhando para a pessoa, é nós olhando para nós mesmos. Você olhar para você e você ver que você tem recursos, ou que você é uma pessoa que tem posses, ok? E entender que isso tem a ver com a bênção de Deus na sua vida, ok?
É importante a gente entender que nem sempre, ok, riqueza tem a ver com a bênção de Deus na nossa vida. Tá certo? Então, riqueza nem sempre é sinônimo de bênção. Ok? Há riqueza que, na verdade, não é bênção. E nós também precisamos tomar cuidado para não fazer o contrário, a gente não olhar e achar que pobreza, ok? Uma pessoa que não tem recursos ou que vive numa situação difícil, aquilo é maldição de Deus na vida dela. Pobreza não é necessariamente sinônimo de maldição. Algumas semanas atrás chegou às minhas mãos, ao meu conhecimento, um quadro. Eu não me lembro se eu cheguei a comentar isso aqui em alguma das mensagens, mas um quadro, esses que o pessoal faz circular pelo Facebook, montado, onde tinha uma família ao redor da mesa, com um jantar muito especial, todos loirinhos, ok? E eles estavam orando, e a oração escrita era: Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos abençoa e nos ama mais do que os africanos. Quem fez esse quadro tem na mente a ideia de que porque nós temos posse, nós somos mais abençoados por Deus do que culturas que não têm posse. Não têm aquilo que a gente pode ter. Olham para culturas como algumas regiões da Ásia ou da África meridional, que são marcados por bastante pobreza social, e aí interpretam isso como sendo uma maldição de Deus. Ok? Então, a gente tem que entender que riqueza não é sinônimo de bênção. E a gente tem que entender que pobreza não é necessariamente sinal de maldição. Mas nós também temos que entender o inverso disso. Ok? Que pobreza não é sinônimo de bênção também. E riqueza não é sinônimo de maldição. Ok? Porque a gente pode inverter essa situação. E aí pessoas, por exemplo, que fazem uma opção por ter uma vida mais simples, ou fazem a opção mesmo por um voto de pobreza, por causa da missão, por qualquer coisa do tipo assim, ou por ideologia, ok? Começam a olhar pessoas que têm posse, e começam a ver as pessoas que têm posse, olham para a gente, todos nós aqui temos posse, ok? Olham para a gente e começam a demonizar isso, ok? Porque olha o carro que ele tem, olha a casa que ele tem. Não é? Essa pessoa não pode ser de Deus e ter a casa que tem, não pode ser de Deus e ter o carro que tem. Se fosse de Deus, não teria um carro desse. Andaria com um carro mais simples e estaria abençoando a vida das pessoas com dinheiro, né? Ou a casa, ou tudo mais. Essa mentalidade, então, de que a pobreza é sinônimo de bênção. Ok? E a riqueza, a gente tem que entender que não é necessariamente sinônimo de maldição. Certo? Uma pessoa ser rica, porque quem tem esse tipo de teologia ou de mentalidade, muitas vezes pega pessoas no Novo Testamento, por exemplo, personagens no Novo Testamento que são ricos e apontam essas pessoas como pecadoras, né, e tudo mais, ok? Isso não é assim porque a própria Bíblia mostra um monte de gente para nós que foram íntimos de Deus e tiveram muitas posses. Okay? Por exemplo, os patriarcas. Né? Abraão, a Bíblia diz que Abraão foi um homem muito rico. Okay? E Abraão era amigo de Deus. Então, nós precisamos evitar esses dois extremos. Tá certo? Quando a gente trata de um assunto como esse. Evitar pensar que se eu tenho que riqueza não é sinônimo de... Evitar achar que riqueza é sinônimo de bênção. Okay? Nem sempre riqueza é sinônimo de bênção. Às vezes é bênção mesmo, mas nem sempre. E pobreza nem sempre é maldição. Ok?
Às vezes é. Efeito da queda, certo? Na vida das pessoas. A pessoa poderia ter uma vida melhor, mas ela vive envolvida, por exemplo, com vícios, não é? E tudo mais, e aí a pobreza dela é, sim, uma consequência da maldição, ok? Da queda na vida dela. Mas nem sempre isso é dessa maneira. É importante a gente entender isso para que a gente possa, então, caminhar, ok? Por quê? Porque o que as Escrituras apresentam para a gente, na verdade, tem a ver com essas duas perspectivas quando a gente pensa no dinheiro. Tem a ver com a perspectiva da gratidão e tem a ver com a perspectiva do contentamento. Certo? Quando a Bíblia trata a respeito de dinheiro, lida com a realidade do dinheiro, e a Bíblia lida muito com a realidade do dinheiro, ela não lida com a realidade do dinheiro nem dentro da dimensão da bênção e nem dentro da dimensão da maldição. Ok? Nós muitas vezes fazemos isso. Nossa sociedade muitas vezes faz isso. Muitas vezes a religião hoje faz isso. Ok? Dependendo do segmento, a religião faz isso. Mas não é essa a perspectiva que a Bíblia lida com essa questão do dinheiro. Quando a Bíblia trata da questão do dinheiro, ela sempre trata disso apontando para a gente essa perspectiva de que o nosso coração deve ser grato a Deus, porque todas as coisas que nós temos, ok? É Deus que nos abençoa para que a gente possa ter. Então nós temos que ter um coração grato a Deus, e por outro lado, ela aponta também a perspectiva do contentamento, para que a gente não comece a transformar as bênçãos de Deus na nossa vida como Deus da nossa vida. Okay? Achar então que a gente realmente só vai estar bem, a gente só vai estar feliz, enquanto a gente continua adquirindo coisas ou recebendo coisas. Aí a ideia que a Bíblia apresenta para a gente quanto a isso é essa ideia do contentamento. Ok? Então, gratidão não é uma prática que, voltando, feita essa digressão, deixa eu voltar então ao nosso assunto. Gratidão não é uma prática comum da nossa sociedade. Pare um pouco e pense. Não é verdade? Nós temos a tendência de achar que as pessoas, se elas fizerem alguma coisa por nós, elas não fizeram nada mais do que a obrigação delas. Essa é a ideia que a nossa sociedade impõe o tempo todo sobre a cabeça da gente. Nós, numa sociedade utilitarista, numa sociedade egoísta, nós somos cada vez mais levados a achar que o centro da vida é cada um de nós. Então nós temos o direito superior a qualquer outra pessoa. É óbvio que ninguém formula isso assim, mas na prática isso é assim. Okay? Na prática isso é assim. Então a gente, com o passar do tempo, dentro da nossa sociedade, nós fomos perdendo, por exemplo, a perspectiva da gentileza, a perspectiva da gratidão. Não é? Isso acontece dentro de casa, muitas e muitas vezes. Não temos, às vezes, filhos que não têm um coração grato aos pais. Por quê? Porque acham que não é obrigação dos pais fazerem aquilo que eles estão fazendo por eles. É obrigação do meu pai botar comida na mesa. Então não está fazendo nada mais. Okay? Você é servido por um garçom, você vai num restaurante e é servido por um garçom, e você, muitas e muitas vezes, não é gentil com o garçom, não é grato. Porque na sua cabeça, dentro da perspectiva, na nossa cabeça, né, deixa eu me incluir nisso também, a perspectiva da nossa sociedade é, ele não está fazendo mais nada do que a obrigação dele. Ele está ganhando para isso. Sim, ele está ganhando para isso, mas veja, isso não impede nada da perspectiva de nós termos um coração agradecido pela pessoa que está nos servindo, pela pessoa que está fazendo aquilo que ela está fazendo. Então essa dimensão, numa cultura onde as relações se tornam cada vez mais marcadas pelo utilitarismo, é comum nós acharmos que se alguém faz algo para nós, faz o que está fazendo porque ela precisa de nós. Ou então porque a gente está pagando, né, para ela fazer. Okay? Então, ou a pessoa está fazendo porque precisa da gente, ou então a gente está pagando a pessoa e por isso ela tem que fazer. Aí a gente fica que nem o Chapolin colorado, né? Não fez mais que sua obrigação. Né? E a gente traz. Né?
A gente traz para as nossas relações sem a gente perceber. Você pode vir, por exemplo, para um encontro como esse aqui, e aí a gente tem pessoas aqui que vão servir, e você pode achar que elas não estão fazendo mais nada do que a obrigação delas. Mas, na verdade, ninguém que está fazendo o que está fazendo aqui está fazendo por obrigação. Está fazendo por gratidão. Gratidão a Deus. Está fazendo por generosidade. Okay? Quer dar do tempo, quer dar do serviço. Mas a nossa sociedade faz com que muitas e muitas vezes a gente perca essa dimensão, né, da gratidão e do contentamento. Essa é uma atitude que a gente pode ter no nosso casamento, não é? Cônjuge com cônjuge. Está fazendo mais nada. Minha esposa não está fazendo mais nada que a obrigação dela. Meu marido não está fazendo mais nada que a obrigação dele. Pais com filhos, filhos com pais. Essa é uma atitude que pode estar presente com pessoas que nos cercam, com outros irmãos em Cristo. Não é? Tivemos um contratempo, um desentendimento, aí a pessoa te pede perdão, e você acha que ela não está fazendo mais nada que a obrigação dela. Ela estava errada mesmo, ela tem que pedir perdão mesmo. Não está fazendo mais nada do que a obrigação. Essa é a mentalidade reinante dentro da nossa cultura. E veja, a gente pode levar isso até mesmo para a nossa relação com Deus. Não é? Deus nos abençoou. Como eu disse, essa semana, alguns comemoraram o Dia de Ações de Graça. Como é que você comemorou, se você comemorou, né, o Dia de Ações de Graça? Como um dia ou como uma atitude? Não é? Às vezes nós podemos olhar para Deus e entender, bom, se Deus não vai me abençoar, se Ele não vai atender minhas orações, se Ele não vai fazer as coisas que eu preciso que Ele faça para mim, ou que eu quero que Ele faça para mim, então para que eu vou me relacionar com Ele? Eu não preciso de Deus. Veja, isso é uma relação utilitária. A gente não percebe, mas muitas e muitas vezes a gente leva isso para a nossa relação com Deus. Deus não me abençoou. Deus não fez aquilo que eu queria. Deus não fez as coisas do jeito que eu queria. Então o meu coração não é grato para com Ele. A falta de gratidão no nosso coração, ela reflete diretamente a nossa postura de generosidade. Quando nós experimentamos da graça de Deus na nossa vida, e nós compreendemos a dimensão dessa graça na nossa vida, o nosso coração se torna um coração generoso. Então, quanto mais grato o nosso coração for a Deus, mais generosas vão ser as nossas ações. Okay? Quanto mais grato o nosso coração for a Deus, mais generosas serão as nossas ações. E aí, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, ou ligar a sua Bíblia comigo, num texto, onde Jesus ele tem uma experiência muito interessante. E como fruto dessa experiência, ele conta uma história para a gente. Ok? Está lá em Lucas, capítulo 7, verso 36 a 50. Esse é um episódio da vida de Jesus muito interessante. Jesus ele é convidado por um sujeito rico, que a Bíblia diz que é um fariseu. Ou seja, além de rico, ele era uma pessoa religiosa. Ok? Ele não era só rico, mas ele também era uma pessoa religiosa. E um fariseu não é apenas uma pessoa religiosa daquele assim, religioso nominal, né? De vez em quando faz alguma... Não, um fariseu ele é um religioso que é ferrenho. Né? Ele se preocupa em fazer todas as coisas de acordo com a religião, né, dele certinho.
Então esse sujeito, chamado Simão, convida Jesus para ir comer na casa dele. E Jesus vai comer na casa dele. Por que ele convida Jesus para comer na casa dele? Jesus era um rabino. Ok? E você convidar um rabino para comer na sua casa é fazer o convite a uma pessoa importante. Não é? Seria mais ou menos se você convidasse assim, o prefeito da cidade, né, para ir comer na sua casa. Ok? E ele aceitasse ir comer na sua casa. Então, um rabino na época de Jesus era uma personalidade muito importante entre a cultura judaica. E esse fariseu, que é rico, convida Jesus então para ir comer na casa dele. E Jesus aceita. Jesus, ele está num período do ministério dele aqui, onde ele está se tornando muito popular, né? Um rabino muito popular. Então, poxa, eu vou convidar esse cara para vir comer na minha casa. E aí ele convida Jesus para ir comer na casa dele, Jesus vai comer na casa dele, estão lá no jantar, e no meio do jantar entra uma mulher. Essa mulher, de acordo com o texto bíblico, é uma pecadora. O que equivale a dizer que ela era uma prostituta. E ela entra naquele jantar, aí você diz assim, nossa, mas como é que ela entra no jantar, né? É porque naquela época, geralmente, esse lugar de comer dessas pessoas ricas era voltada para fora. Era tipo uma varanda que as pessoas que passavam pela rua e tudo mais viam, né, as pessoas que estavam lá, viam os convidados que estavam lá. Okay? Então, provavelmente ela tem entrado porque ela viu Jesus ali e reconheceu Jesus. E ela entrou. Okay? Ela é uma penetra, ela não está lá, mas ela entrou. E o texto diz que ela entra carregando um vaso, okay, feito de alabastro, com um perfume muito caro dentro dele. O vaso de alabastro é um tipo de uma pedra branca, ok? Que você faz um vasinho, então ele é um vaso bujudinho assim, depois ele afunila e ele sobe. E você vai depositando o conteúdo ali do perfume, até a hora de você usar aquilo. Mas para usar o perfume, você tem que quebrar o gargalo. Ok? Você não tem como só abrir e tirar uma gota, alguma coisa. Você tem que usar todo o conteúdo que está dentro dele. E ela chega com esse vaso na presença de Jesus, com esse perfume, por trás de Jesus. As mesas eram baixas, então os convidados ficavam deitados e com as pernas geralmente para trás. E ela se bota de joelhos, se posta aos pés de Jesus, e ela começa a chorar. E ela não devia estar chorando assim pouco, ela devia estar chorando bastante, né? Convulsivamente, porque o texto bíblico nos diz que com as suas lágrimas ela começou a lavar os pés de Jesus. E ela não tinha uma toalha. Então ela pega o seu cabelo e começa a secar os pés de Jesus com o seu cabelo. E depois que ela faz isso, ela quebra o vaso e ela derrama aquele perfume nos pés de Jesus. Eu queria convidar você para tentar imaginar a cena, ok? Já falei, né? Nós somos criados à imagem de Deus, então nós temos raciocínio, sentimentos e imaginação, certo? Então, tente imaginar, tente sentir o perfume, na hora que é quebrado, tente sentir o perfume que inunda aquele lugar, inunda aquela casa, aquela sala de jantar. Todos os convidados ali sentem aquele aroma. E o Simão, o fariseu rico, que tinha convidado a mulher, pensa com ele mesmo, sobre Jesus. Se esse cara fosse o profeta, ele saberia quem é essa mulher que lhe toca. Uma pecadora. Eu vou tentar traduzir para você o que o Simão está pensando, ok? A primeira coisa que o Simão está pensando é o seguinte: esse cara não é quem eu achei que ele fosse. Okay? Ele convidou Jesus como um rabino para ir lá, mas ele tinha a expectativa de que Jesus, na verdade, fosse um profeta. Não só um rabino, por causa das coisas que ele ouvia sobre Jesus, o que ele fazia, as curas e tudo mais. E os profetas tinham se silenciado por 400 anos. E aí vem João Batista pregando como um profeta de Deus, e o João morre e Jesus ocupa a cena. E os
fariseus, eles tinham na mente um texto lá do Antigo Testamento, da Torá, onde Moisés falava que um dia Deus iria trazer um profeta à terra mais poderoso do que ele. Então, os judeus tinham essa expectativa da chegada de um grande profeta, que esse grande profeta iria antevir a vinda do Messias. Então, por essa colocação do Simão, fica claro já para a gente que ele não olhava para Jesus e achava que Jesus fosse o Messias. Mas ele também tinha uma expectativa que Jesus não fosse só um rabino. Ele era um rabino, mas que ele fosse alguém mais do que um rabino, então que ele fosse o profeta. Mas quando essa cena acontece, a conclusão que ele tem, que ele tira a respeito de Jesus é, esse cara não é quem eu achei que ele fosse. Se ele fosse o profeta, ele saberia quem estaria tocando nele. Quem é essa mulher? E aí Simão faz a sua avaliação também a respeito da mulher. Uma pecadora. Uma pecadora. E Jesus, diante dessa situação, o texto bíblico diz que Jesus conhece os pensamentos de Simão. Ele tem ali uma palavra de conhecimento do Espírito Santo de Deus. Ele sabe o que Simão pensou. E aí então ele vira para Simão e diz assim, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E o Simão diz para Jesus, então mestre, pode dizer. O que é? Ele falou assim, olha, tinha um banqueiro que possuía 2 credores, 2 devedores, dele. Um devia 500 moedas de prata. O outro devia 100 moedas de prata. O banqueiro perdoou a dívida de ambos. Uau! Banco perdoando a dívida, né? Que isso, né? Banco pode renegociar a dívida, mas perdoar a dívida, né? Na história, Jesus fala que é um senhor, ok? Eu estou aqui contemporaneizando, né? E aí Jesus pergunta para Simão assim, quem que você acha que vai ser mais grato? E o Simão diz para Jesus, suponho que é aquele que tinha dívida maior. E Jesus diz para eles, muito bem, Simão, é isso mesmo. Vês essa mulher? Aí vem aquelas colocações incômodas, né, de Jesus, né? Aquelas que fazem com que a gente gostaria que Jesus não estivesse vivendo hoje, entre nós, ok? Por que ele ia falar isso para você e para mim? Vês essa mulher? E aí Jesus começa a mostrar para Simão que, embora ele não tivesse dito nada, ele tinha entendido muito bem qual havia sido a postura de Simão para com ele. Ele diz assim, eu entrei aqui e você não lavou meus pés. Mas ela não para de lavar, mas ela os lavou com as suas lágrimas. Eu entrei aqui e você não beijou o meu rosto, mas ela beija os meus pés. Ela os secou com os seus cabelos. Você não colocou sobre mim a unção da alegria. Era uma prática que os judeus tinham, na maioria das vezes, usado com quem era rabino. Okay? Quando um rabino chegava na casa, geralmente um judeu pegava um óleo, um perfume, okay? E ungia o rabino com aquele perfume, para que aquele cheiro no rabino demonstrasse para todos os convidados da sala, da casa, que o dono da casa estava satisfeito, alegre, com a presença do rabino ali entre eles. Que dentre todos os convidados, aquele era o convidado especial. E Jesus diz para ele, eu não sou o seu convidado especial. Eu sou mais um, entre aqueles que você convidou para estar aqui. Mas ela não derramou uma gota. Ela encharcou os meus pés com um perfume caríssimo. Sabe por que ela muito ama? Porque ela muito foi perdoada. Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. O que essa história tem a ver com dinheiro? O que essa história tem a ver com generosidade? Veja,
Essa história tem tudo a ver com generosidade, porque ela fala para a gente justamente da força ou da dimensão da gratidão. Okay? E eu quero destacar para a gente rapidamente 3 pontos aqui. Primeiro, que a gratidão que nos leva à generosidade, ela é fruto de como nós vemos a Jesus. Como nós vemos a Jesus. Para a sociedade de Jesus, ele era um rabino. O verso 40, no pensamento, na fala do Simão, isso fica claro. Jesus diz para ele: Simão, eu quero lhe falar alguma coisa. Eu tenho algo para te dizer. E veja como Simão se dirige a ele. Dize, mestre. A palavra mestre aí, no hebraico, é rabi. Ok? Ou rabino. Essa era a visão que a sociedade tinha de Jesus, daquele homem que estava vivendo ali entre eles, encarnado. Qualquer pessoa que olhasse para Jesus o identificaria como um mestre, como um rabino. Então, a sociedade de Simão vê Jesus como um rabino. E Simão? Simão vê Jesus, tem a expectativa de que Jesus fosse um profeta. Como eu falei. A gente vê isso no pensamento de Simão. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que eu havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. A sociedade de Simão vê Jesus como um rabino. O Simão vê Jesus com a expectativa de que ele pudesse ser um profeta. E para a mulher, Jesus é o Messias. É aquele que pode lhe perdoar. É aquele que pode lhe receber, lhe acolher. Jesus diz no verso 47, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Por que essa mulher vai até Jesus? Se ele é um rabino, as mulheres, as mulheres de forma geral sabiam que não poderiam se aproximar de um rabino. Uma prostituta ainda mais. Mas ela é motivada a ir a Jesus. Por quê? Não é porque Jesus é um rabino. Porque como um rabino, ela nunca iria se aproximar de Jesus. Ela nunca pensaria em se aproximar de Jesus. Então por que ela se aproxima? Ela se aproxima porque ela tem essa percepção, essa perspectiva de que ele é alguém além de um rabino. Ele é alguém que porta a presença do próprio Deus e que através da presença do próprio Deus poderia perdoá-la. Alguns comentaristas do Novo Testamento afirmam que essa mulher aqui é a mesma mulher de João capítulo 8, versículos 1 a 11. Quem é a mulher de João capítulo 8, versículo 1 a 11? Uma mulher que foi pega num flagrante adultério e que foi levado até Jesus pelos mestres da lei, pelos judeus, querendo saber o que a gente faz com ela. Ela foi pega em flagrante adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E Jesus então diz, quem não tem nenhum pecado, que lance a primeira pedra. E todos vão embora. O texto bíblico diz que dos mais velhos aos mais novos, todos vão jogando as pedras no chão e vão se retirando. E fica apenas Jesus e ela. E aí Jesus vira-se para ela e diz assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz, não, ninguém. E aí Jesus diz assim, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Veja, a colocação de Jesus ela é muito pertinente. Jesus era o único que poderia condená-la. Porque Jesus era o único que não tinha pecado. Mas Jesus diz assim, eu também não te condeno. Quando ele diz assim, eu também não te condeno, ele está dizendo para ela, eu seria o único que poderia te condenar. Mas eu não vou te condenar.
Vai e não peques mais. Pois bem, eu não sei se era a mesma mulher, ok? Mas alguns comentaristas do Novo Testamento afirmam que eram a mesma mulher. Então, se fosse a mesma mulher, se ela é a mesma mulher, essa cena tem todo sentido. Porque aí, vamos usar de novo a imaginação e tentar construir aqui a história, ok? Aí, o que na verdade está acontecendo aqui? Essa mulher viveu essa cena com Jesus, Jesus diz para ela, vai, não peques mais, eu também não te condeno. E ela vai embora, ok? Ela não encontra mais Jesus, ela faz aquilo que Jesus mandou ela fazer. Mas, de repente, numa determinada tarde, final de tarde, início de noite, ela passa em frente da casa de um fariseu e ela olha, e quem que ela vê? Jesus. Ela fala, nossa, Jesus, é aquele que me perdoou, que está sentado ali. E aí ela vai diante dele, com o seu coração cheio de gratidão, e de forma generosa, ela faz por ele aquilo que Simão não fez. De forma generosa, ela lava-lhe os pés, enxuga com os seus cabelos, beija, derrama o perfume sobre Jesus, todo o perfume, dizendo, para mim você é a pessoa mais especial que existe. Bem, como eu disse, eu não sei se esses comentaristas, eles estão certos realmente, se é a mesma mulher ou não, mas faz bastante sentido ser a mesma mulher. Porque isso dá sentido, inclusive, à fala de Jesus. Porque quando Jesus fala com Simão, ele fala como se ela já tivesse sido perdoada. E depois ele reafirma o perdão para ela. Quando ele conta a história e ele termina a história, ele diz, quem muito ama, expressa a realidade de que muito foi perdoado. Essa mulher age assim porque seus muitos pecados foram perdoados. E aí ele afirma de novo para ela, filha, teus pecados estão perdoados. Vai em paz. Vai em paz. Está tudo certo entre você e Deus. Ele não está mais bravo com você. Deus, quando olha para você, Ele já não te olha mais como uma prostituta, Ele já não te olha mais como uma pecadora. Por quê? Porque Jesus é a pessoa mais importante para ela. Deus não olha mais para aquela mulher assim, não é porque aquela mulher fosse uma mulher boa, não é porque aquela mulher ela conseguiria corrigir a sua vida, mas é porque ela entendeu quem Jesus era. Então, a generosidade flui do nosso coração apenas quando nós compreendemos quem Jesus é. E aí eu queria perguntar para mim, para você, quem é Jesus para você? Como é que você vê Jesus? Jesus, ele é mais um líder de uma religião, o criador de uma religião. Ele é um Deus da religião dos cristãos, como Buda é o Deus dos budistas, Krishna do hinduísmo. Quem é Jesus? As Escrituras nos dizem que Jesus é singular. As Escrituras nos dizem que Jesus é o próprio Deus que entrou na nossa história para se fazer um de nós, para viver como um ser humano e obedecer plenamente aquilo que foi estabelecido por Deus, para nós seres humanos vivermos. Aquilo que eu e você não conseguimos obedecer, aquilo que eu e você não conseguimos fazer, Jesus fez como um ser humano. E aí, Ele dá a vida dele numa cruz, no meu lugar, no seu lugar, assumindo sobre Ele a dívida que era nossa, para que o banqueiro possa nos perdoar, para que o banqueiro possa dizer, ok, a dívida está quitada, mas sabe por que a dívida está quitada? É porque alguém pagou a dívida por você, alguém pagou a dívida por mim. Nós estamos em paz com Deus, porque Jesus assumiu a ira de Deus sobre Ele. A nossa rebelião contra Deus não foi esquecida por Deus, ok? Foi quitada por Deus. Deus disse, ok, eu sei o que você fez, mas isso não tem mais peso. Por quê?
Porque alguém pagou por isso. Jesus pagou por isso com a morte dele. E a prova de que a morte dele foi por mim, por você, foi pela humanidade, não tinha nada a ver com ele, é que no terceiro dia ele ressuscita dos mortos. E ele está vivo. E quando nós derramamos a nossa vida aos seus pés, quando nós quebramos a nossa vida, não damos gotas da nossa vida, mas quando nós quebramos a nossa vida aos seus pés, nós dizemos para ele: você é a pessoa mais importante de todos aqueles que estão aqui. E isso, o resultado disso, é fruto da realidade do seu perdão na nossa vida. Então, a gratidão nos leva a oferecer a Deus aquilo que a gente é, porque a generosidade é fruto disso, é fruto de como a gente vê e como a gente entende Jesus. Mas a segunda coisa que eu queria destacar aqui para a gente é que a gratidão que nos leva à generosidade é fruto de como nós vemos a nós mesmos e como vemos os outros. O texto diz que Simão era um fariseu, que via uma mulher como pecadora. O verso 36 diz isso. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Simão se vê como um fariseu. Eu sou um fariseu. Isso, na cultura de Jesus, significava dizer: eu sou um sujeito justo, diante dos critérios da sociedade. Eu sou um sujeito íntegro, diante dos critérios da sociedade. Eu sou um sujeito importante, diante dos critérios da sociedade. E esse homem olha para aquela mulher e vê aquela mulher como pecadora. No verso 39, o texto diz: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Isso implica em dizer que ele via então a si mesmo como uma pessoa correta e ele via a mulher como uma pessoa incorreta. Equivale a dizer que Simão, quando olhava para si mesmo, ele se via como uma pessoa justa, como uma pessoa que fazia coisas certas e, portanto, superior a outras pessoas. Ele olhava para aquela mulher como alguém que era desprezível. Ele olhava para aquela mulher como alguém que não era digna de se aproximar de qualquer pessoa, ainda mais de um rabino. Agora, isso também fazia com que Simão não visse Jesus como alguém para quem ele deveria estender a sua generosidade. Simão, ele se achava superior até mesmo a Jesus, a quem ele havia convidado para ir comer na casa dele. Isso está implícito no texto, quando Jesus diz para Simão: vê essa mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, você não me saudou com um beijo, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Em outras palavras, eu fui convidado por você, mas você não me vê como uma pessoa especial. Você não me vê. Simão não usa nenhum dos artifícios da cultura judaica que demonstram que um visitante na sua casa é bem-vindo. Ele não lava os pés de Jesus. Era da cultura judaica, geralmente, ter um escravo ou um empregado pago que fizesse isso, e se não tivesse, o próprio dono da festa faria isso com os convidados especiais. Ele não faz isso com Jesus. Ele não saúda Jesus com um beijo, que entre os judeus demonstrava essa satisfação de ter a pessoa ali. E como eu já disse, ele não unge a cabeça de Jesus, que demonstraria que entre todos aqueles que estavam presentes, esses que são ungidos são convidados especiais. Então, Simão, ele tem uma visão de si mesmo tão arrogante, tão soberba,
que a sua visão desfoca até mesmo a visão que ele tem de Jesus. O fato de Simão não ter expresso nenhuma dessas atitudes de generosidade para com Jesus, como seu hóspede, demonstra isso. Demonstra que Jesus Cristo é alguém que não era digno da admiração dele, da generosidade dele. E aí eu quero perguntar para a gente, queridos. Jesus é para você? Ele é digno da sua admiração? Ele é digno da sua generosidade? Jesus é digno da minha admiração? Ele é digno da minha generosidade? Jesus é digno da nossa admiração como igreja? Ele é digno da nossa generosidade? Ou Jesus é mais um entre nós, como todos os demais que estão aqui? Ele é igual a nós, ele é igual aos demais. Ou ele é diferente. Quando nós não temos um olhar correto para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor, o resultado disso é que o nosso coração se fecha em egoísmo no lugar de se dilatar em generosidade. Essa é a atitude prática. Porque nós achamos que as pessoas não têm o mesmo direito que nós temos. Nós achamos que as pessoas não merecem o mesmo que nós merecemos. E talvez, sem perceber, nós pensamos que Deus não é digno de receber tudo de nós. Agora, observe a atitude da mulher nessa história. A mulher, ela se via como uma pecadora. Mas como uma pecadora perdoada pela graça de Deus. E por isso ela via Jesus Cristo como digno de receber tudo dela. Jesus faz esse contraste no texto. Ele diz para Simão: olha para você e olha agora para essa mulher. Veja o que ela faz. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas. Ela os enxugou com os seus cabelos. Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Mas ela derramou o perfume nos meus pés. Que atitude diferente daquela mulher para com Jesus em relação a Simão. Agora veja, vamos fazer esse negócio ganhar mais cor, ok? De novo, vamos imaginar. Essa mulher de Simão, ela é uma pecadora. Se ela é uma pecadora, significa que ela é uma prostituta. Se ela é uma prostituta, significa que o instrumento de trabalho dela é o seu corpo. Seus lábios. Que eram usados para causar excitação nos homens. É usado agora para beijar os pés de Deus. Redenção. Remissão. Seus cabelos, que deveriam ser, para ter secado os pés de Jesus, cabelos longos, que muito provavelmente deviam ser cabelos bonitos, porque era usado nos seus jogos eróticos com os seus clientes, é usado agora para secar os pés de Deus. Sua renda, seu lucro, que é transformado em perfume que ela deveria muitas e muitas vezes utilizar para perfumar o seu ambiente, para o pecado. É quebrado agora. É derramado, é jogado agora, completamente aos pés de Deus. E o que um dia foi o aroma de pecado, se transforma em aroma de adoração. Aroma de adoração. Deus é fantástico.
Ele é extraordinário. Não existe absolutamente nada na minha vida ou na sua vida que você possa ter feito, que eu possa ter feito, que possa ser um impedimento para que a gente chegue diante de Deus. Se nós chegarmos diante dele conscientes da nossa rebelião e arrependidos dela, e nós derramarmos o que nós somos, do jeito que somos, a realidade que nós temos, do jeito que estamos, aos pés dele, o que ele tem a dizer para mim e para você é: você está perdoado. Vai, você está em paz com Deus. Isso não é libertador? Isso não é maravilhoso? Jesus não está olhando para você e esperando o que você vai fazer por Ele. Jesus está olhando para você, esperando você aceitar o que Ele fez por você. O que Deus fez por você, através de Jesus, naquela cruz. E isso vai nos levar ao último aspecto que eu quero compartilhar aqui com você. Que a gratidão que nos leva à generosidade é fruto da nossa experiência com o Evangelho. Aí vem a história propriamente dita, a parábola. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia de 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha o que pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus diz: você julgou bem. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Meu querido e minha querida, a generosidade está diretamente ligada à nossa compreensão do que de fato o Evangelho fez por nós. Se você olha para essa realidade de que há um Deus bom e perfeito, que criou um mundo bom e perfeito, e nos criou a sua imagem e a sua semelhança para viver nesse mundo bom e perfeito, e nós nos rebelamos contra Ele, e isso trouxe todo o caos para o nosso mundo, e acertadamente, justamente, o que nós merecíamos é a morte eterna, mas Deus interferiu nisso, entrando na nossa história, através da vida desse homem, Jesus, vivendo uma vida perfeita, morrendo a morte que eu e você deveríamos morrer, e ressuscitando ao terceiro dia para nos reconciliar com esse Deus, nos trazer de volta para a vida com Ele, debaixo do governo amoroso dEle, e isso é uma realidade para você. Então, o seu coração vai se dilatar em generosidade. Mas se você olha para isso e diz assim: eu sou uma boa pessoa, Deus não fez assim tanta coisa por mim, eu sou um cara que nasci e cresci na igreja, eu sempre fiz as coisas boas e direitas, tudo bem, Jesus morreu por mim, mas assim, Ele morreu mais pelos outros do que por mim, né? Entendeu? Foi mais pelos outros do que por mim, porque, na verdade, por mim não precisava morrer tanto assim, né? Ele podia verter só um pouquinho do sangue dele, né? Seria suficiente, um cortezinho assim, já daria para me salvar. Não precisaria ser a morte toda, né? Porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa boa. Se essa é a sua postura, você não entendeu nada ainda. Se você fosse a única pessoa no mundo, Jesus teria que morrer do jeito que Ele morreu, para que você pudesse ser reconciliado com Deus. E Ele teria feito isso por você. Quando nós entendemos isso, o nosso coração é tomado de generosidade. Tomado de generosidade. Essa parábola não é difícil de compreender. É uma das parábolas mais fáceis da gente compreender. Sabe o que é difícil? Aceitar. É difícil a gente aceitar que a nossa dívida é grande diante de Deus. Isso que é difícil. Mas quando a gente consegue entender isso, então a nossa atitude é a mesma atitude dessa mulher. Nós levamos toda a nossa vida a Jesus.
A nossa generosidade se transforma num ato extravagante de adoração diante de Deus. Quando nós entendemos toda essa dimensão do nosso real estado sem Deus, então nós vamos estar prontos para uma vida de generosidade extravagante por Jesus. Quando nós compreendemos que nós estávamos realmente mortos em nós mesmos, sem Deus, e que Deus nos deu a sua vida, levando a nossa morte através da morte de Jesus Cristo, e nos deu a sua própria vida mediante a ressurreição dele, então nós seremos generosos em nossa adoração, sem nos preocuparmos com o que as pessoas vão pensar de nós. Eu vou levantar a mão. Não, mas acho que as pessoas vão, que estranho. Eu estou cantando, eu sinto no meu coração que eu tenho que me ajoelhar. Não, eu vou me ajoelhar, mas o que as pessoas vão dizer? A gente vai parar com essas bobeiras tudo, vai deixar tudo de lado. Não vai se preocupar com o que as pessoas pensam ou dizem da gente. Nós vamos adorar a Deus com toda a intensidade do nosso coração. Nós vamos ser generosos no nosso testemunho e compartilhar o Evangelho sem nos importarmos se as pessoas nos aceitarão ou não. Quando a gente entende isso, a gente para com esse negócio, mas a pessoa vai achar ruim se eu falar de Jesus para ela. Nós não estamos nem aí com isso, Ele é o convidado mais importante. Ele é sobre quem nós temos que derramar todo o perfume. Nós seremos generosos com os bens materiais que Deus coloca em nossas mãos. Na verdade, nós usaremos até mesmo aquilo que não veio de uma vida de devoção a Deus, para ser entregue agora a Ele em completa devoção. De onde veio o perfume que aquela mulher derramou aos pés de Jesus? Eu acho que veio do dinheiro da prostituição dela. Você realmente compreende o Evangelho? Se você compreende, se eu compreendo, como é que nós vamos responder a Ele? Como nós vamos responder a Deus por aquilo que Ele fez por nós através de Jesus Cristo? Nós precisamos responder do mesmo jeito que essa mulher respondeu, não do jeito que Simão respondeu, mas do mesmo jeito que essa mulher respondeu. Meu querido e minha querida, preste atenção nisso. Por favor, não adianta você convidar Jesus para ser mais um. Ele precisa ser o convidado especial. O seu coração, o meu coração só vai se dilatar em generosidade quando a gente entender que Ele é a razão pela qual tudo mais que a gente vive e faz tem sentido. Por isso, Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,15, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós precisamos terminar essa série, diante de tudo que a palavra de Deus nos revelou ao longo desse mês aqui, com algumas posturas que realmente mudem o nosso comportamento de maneira definitiva quanto à generosidade. Eu quero propor algumas coisas para a gente aqui. Fechar não só essa nossa mensagem, mas também a nossa série, ok? Richard Foster, num livro dele chamado Celebração da Disciplina, ele propõe que para lidarmos com o dinheiro como nosso servo, uma bênção de Deus para a nossa vida, e não como um ídolo para o nosso coração, nós deveríamos fazer 3 perguntas-chave antes de usar o dinheiro. Aí nesse livro ele diz, você está pensando em comprar alguma coisa, a primeira coisa que você precisa perguntar é o seguinte, eu preciso realmente disso? Porque a nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Ela precisa de você, ela precisa de mim para ela continuar existindo. Se você parar de comprar, acaba a sociedade. Okay? Então a gente tem que ficar gastando. Aí tem Black Friday, né? O povo fica tudo maluco, desesperado, as lojas tudo cheias, tá? Né? Por quê? Porque botaram 15%, 20%, 25%. Mas para quê? Para você gastar. Aí você, veja, não tem problema comprar, ok? Mas aí você compra o que você não precisa. Não é? A gente gasta com aquilo que não é necessário. A gente realmente precisa. Segunda pergunta que ele diz que a gente tem que fazer. Isso me trará a alegria do reino.
Não apenas felicidade temporária. Essa tem a ver com a questão da maneira que a sociedade vende, né? Que nós precisamos comprar. Ah, mas você com isso, você vai se sentir assim muito bem. Você vai se sentir tão alegre, tão satisfeito. Ok, mas essa alegria que você vai sentir, ela é a alegria do reino? Ou ela é uma felicidade temporária, que daqui a pouquinho você vai falar assim, não, mas estou precisando trocar o celular de novo. Terceira pergunta. Quanto em dinheiro gastarei nesse item que poderia liberar para investir em tesouros celestiais? No reino, na missão. Ok? É uma questão de escolha. Porque depois a gente diz assim, não, eu não tenho recurso para investir no reino, eu não tenho recurso para investir na missão. E às vezes não temos mesmo, mas sabe por que não temos? Não temos porque nós pegamos o recurso que Deus colocou na nossa mão e que a gente deveria ter para fazer isso, e a gente gastou com algo que na verdade a gente não precisava. Porque a nossa sociedade diz que se você tiver, você vai ser mais feliz. E isso vai durar só um pouquinho, porque essa felicidade é passageira. Essas são as 3 perguntas que o Richard diz que a gente tem que fazer. Diante disso, eu quero desafiar a gente. Primeiro, decida diante de Deus, se você ainda não fez isso, a ser um contribuinte fiel e generoso a cada mês na CPV, como expressão da sua adoração a Deus. Por quê? Aqui que eu ia mostrar as fotos, né? Por quê? Porque aquilo que nós fazemos juntos é mais poderoso do que aquilo que a gente faz sozinho. Por isso. Ok? Ah, mas eu não posso dar para a pessoa individualmente que eu quero. Você pode, mas isso é muito pequeno perto de nós fazermos juntos. Perto daquilo que a gente pode fazer juntos. Então, se você já faz isso, louvado seja Deus. Se você não faz isso ainda, eu quero desafiar você a começar a fazer. Terceiro, ensine a seus filhos, para os pais, por favor, preste atenção nisso. Ensine a seus filhos, desde cedo, que o dinheiro não é o Deus da vida de vocês, mas Jesus Cristo é o Deus da vida de vocês. Ensine-os a serem contribuintes generosos, desde cedo. Ok? Como? Ensinando eles a contribuírem aqui, mas indo além disso, né? Ensinando-os, por exemplo, que eles não precisam sempre ganhar um presente novo que eles querem ganhar para que eles sejam felizes. Ok? A felicidade deles não está no joguinho que eles vão estar ganhando. Tem que ensinar que a felicidade deles está em Jesus. Está no relacionamento que ele tem com você. Agora, ensinando outras coisas também. Ganhou um jogo novo, ensine a dar o antigo que ele tinha. Comprou uma roupa nova, ensina ele a dar uma das que ele tinha. Ok? Lembre-se que crianças aprendem mais vendo com aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente diz. Então comece a fazer isso você. Você comprou uma camisa nova, tira uma camisa lá do seu guarda-roupa e dá. Não dá só quando ficou velha, não. Tira do seu guarda-roupa e dá. Por quê? Porque você comprou uma nova. Você tem uma a mais agora, então você pega aquela e você dá. Generosidade. Ações de generosidade concretas, práticas. Quarto. Amplie os seus atos de generosidade. Não pense apenas em ser generoso com dinheiro. Porque quando a gente fala em generosidade, a gente logo fica pensando só em dinheiro. Não pense em ser generoso só com dinheiro, mas também com o tempo. Tempo que você dedica aos seus filhos, ao seu cônjuge, às pessoas com as quais você se relaciona. Não dedique o seu tempo todo só ao seu trabalho. Ok? Com a maneira que você usa os seus dons. Deus nos deu dons, não para a gente guardar, mas para a gente usar. Seja generoso com isso. E os relacionamentos que você tem. Seja generoso com os relacionamentos que você tem. Não os tranque com você. Não os guarde só para você. Deixe que outros participem disso. Ok? E se envolva com outros relacionamentos também. A gente tem uma tendência muito grande de nos cercarmos apenas daquelas pessoas que concordam com a gente ou que gostam daquilo que a gente fala, e aí a gente diz, ok, com essas pessoas aqui eu quero manter relacionamento, mas com qualquer outra pessoa que não concorde comigo ou que não esteja de acordo com aquilo que eu estou falando, eu não quero proximidade com essas pessoas. Não faça isso.
Não faça isso. É verdade, a gente não tem como se tornar amigo íntimo de todo mundo, mas nós podemos deixar a nossa vida aberta para os relacionamentos. Isso é generosidade. Isso é generosidade radical. Isso é generosidade gerada pelo Evangelho. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos trazer o nosso coração aqui diante de Ti nesse momento. Nós sabemos, ó Deus, que muitas das coisas que nós falamos e vimos na Tua Palavra hoje e também ao longo desse mês são muito contraculturais, muito inquietantes para nós, ó Deus, para mim. E eu tenho certeza que para a vida de cada pessoa aqui. Mas, Senhor, nós queremos nos render àquilo que a Tua Palavra nos diz. Nós queremos nos render ao Teu governo amoroso. Nós queremos nos render aos efeitos, não somente ao Evangelho, mas aos efeitos do Evangelho na nossa vida. E pedimos que o poder do Teu Espírito nos ajude a fazermos isso, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém.